E aí, amigos e amigas, estamos aqui agora para fazer a segunda parte, a parte 2 da Química Orgânica, introdução, para poder fechar essa introduçãozinha, para depois a gente entrar nos hidrocarbonetos, tá certo? Então aí você já tem meu nome, tem tudo direitinho, já me conhece, sem bom dia, sem boa tarde, sem boa noite, que eu não sei que hora você vai assistir esse vídeo. Então aí nós temos agora o seguinte, na aula passada a gente viu toda aquela parte do carbono, a geometria, as ligações sigma, pi, a classificação dos carbonos, o histórico e por aí vai. Hoje é para agora, na verdade. Não digo nem hoje, que não sei se você pode assistir os dois no mesmo dia. Agora nós vamos assistir a classificação das cadeias, as cadeias carbônicas, que elas podem ser classificadas de 4 maneiras distintas. Sendo que a primeira é um pouco mais demorada, que tem algumas coisinhas que eu preciso lhe chamar a atenção, que é com relação ao fechamento. A cadeia pode ser aberta, alifática ou acíclica. É aquela que tem extremidades ou pontas na cadeia. Ela tem extremidades, na verdade ela começa em um carbono e termina com outro. Então, para você entender isso, eu vou lhe mostrar aqui alguns exemplos. Ó. Por exemplo, você tem uma cadeia como essa, onde você vai vendo que os carbonos olha, eles vão se encadeando, encadeando, um atrás do outro. E aí você percebe que começa com um carbono e termina com outro. Então, é uma cadeia aberta. Aqui do mesmo jeito. Você vê todo mundo aí bacaninha, legalzinho, bonitinho. Todo mundo. Você vê que a ligação não importa. O que importa é começar com um carbono e terminar com outro. Se aqui a ligação é dupla, é outra classificação, mas a cadeia é aberta. Aqui é a mesma coisa, ó. Você tem aí bonito, bacana, vai botando todo mundo no devido lugar, todo mundo certinho, bonitinho. E aí você tem sua classificação do seu carbono também. Você começa com um, você termina com outro. Você vê que você tem aqui, ó. Aí, na verdade, você já tem várias extremidades. Na verdade, você já tem três, né? Três. Aí o mais comum hoje em dia é representar assim, viu? É você ter isso aqui, ó, seu tracinho aqui, ó, começou com esse, terminou com esse, e geralmente o pessoal faz desse jeito hoje em dia. Então aí também é a mesma coisa, começa com um, termina com outro, e aqui também do mesmo jeito, mesma forma. Começa com um, termina com outro, e aí você tem todo mundo é cadeia aberta, cadeia aberta. A fechada, também chamada de cíclica ou alicíclica, qual a diferença? A aberta é acíclica, não cíclica. A fechada é alicíclica, alicíclica, ali. A cadeia é fechada. E aí não tem extremidades, na verdade não tem ponta na cadeia, né? Você tem, por exemplo, assim, ó, colocar aqui um negócio bacana, legal. Esses efeitos são massa, que eu faço para você, ó. Você pega isso aqui, ó, você vê que você tem seu carbono, aí você percebe que eles vão se fechando, formam um cadeamentozinho, né? Você vê que aqui é um quadrado. Você vê que ele fez isso aqui, ó. Pá, 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 pá. Quem começa, termina. Quem começa a cadeia, termina. Então você fechou o ciclo. Também pode ser assim, ó. Colocando as ligações bacanas, legais aí, ó. Formou um triângulo. Aqui, ó. Pá, 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 pá. E o carbono sempre com 4 ligações. Aí também fechada. Você vê que começa com um e termina com ele mesmo. Mesmo não sendo carbono aqui, ó. Cadeia fechada. Aí já é um triângulozinho bacana. Fechada. Essa já fica mais de cara, né? Que hoje em dia geralmente é assim também que se bota. Você pode ter assim também. Pode colocar desse jeito para fazer o desenho bacana. Aí, ó. Tá vendo aí? Fechou. Fechou. Isso aqui é um pentano. O nome não precisa saber. Isso aqui é um pentágono. Pentágono. Esse aqui é um pentágono. Agora, a cadeia mista é quando mistura os dois, né? Você tem, na verdade, duas partes. Você tem a parte que abre e a parte que fecha. Então aí, por exemplo, você pega uma cadeia como essa aqui, ó. Você vai vendo que ela vai ficando bonitinha, bacana, legal. Só que chega um momento da vida dela que ela faz o quê? Ela faz isso, ó. Aí você percebeu que ela deixou a parte dela aqui, ó. Uma parte dela aqui que é fechada e parte dela ficou aberta. Parte dela ficou fechada, a parte dela ficou aberta. Aqui do mesmo jeito, ó. Você tem uma parte que fecha, aqui a parte que fecha, e você tem a parte que abre. Aí é a mesma coisa, ó. Tem a parte que fecha, tem a parte que abre. Aqui também, ó. Parte que fecha, parte que abre. Fechado aqui, aberto aqui. Então se chama de cadeia mista. Agora, mais importante de tudo que a gente tem para falar hoje é isso aqui, um pouquinho de história. As cadeias aromáticas, elas são importantíssimas
no estudo da química orgânica, que os vestibulares adoram e também faz parte do nosso cotidiano. Então, a palavra aromático começou a vir no ano de 1800, quando foi utilizada para classificar os óleos chamados óleos essenciais, aqueles que têm um cheirinho que é agradável. E aí as pessoas utilizavam esse cara para fazer até perfume. E faz também aí tem as plantas com utilidade medicinal, que também liberam esses óleos chamados de óleos essenciais, que volatiza com facilidade. O Enem até colocou uma questão recentemente sobre isso. Então, o primeiro cara a isolar o que você chama de benzeno, que é um cara interessante, que a gente vai ver a história dele assim, porque ele começou, mas não sabia ainda quem é que era, né? Foi Michael Faraday, que é esse cara aqui, ó. Esse cara. É ele aquele da eletroquímica mesmo, da lei de Faraday. Ó, ele pegou óleo de baleia, que tem hidrocarbonetos saturados, que a gente vai ver também isso. Faz uma pirólise, lise quer dizer quebra por aquecimento. Aí produz um gás, que é o acetileno, que também vai ver esse cara. E por compressão, ele produziu esse cara aí, ó, benzeno. Então quer dizer, ele conseguiu produzir um cara de uma maneira interessante. Aí você tem esse cara aí que é difícil de falar o nome, mas você pode ler, né? Vai ficar só na sua cabeça. O que foi que ele fez, ó? Esse carinha, ele ali, ó, a cara dele ali, ó. O que foi que ele fez? Ele pegou esse ácido, que é o ácido benzoico, que a gente vai aprender o nome de todo mundo, triângulozinho aquecimento com óxido de cálcio, produziu quem? Esse cara aí, que é nosso querido benzeno e carbonato de cálcio, que não interessa, só interessa o benzeno. Então você já começou a trabalhar com esse carinha aí, ó, começou a produzir benzeno. E aí o pessoal determinou, nesse ano, 1934, que o benzeno tinha 6 carbonos e 6 hidrogênios. E aí esse Hoffman na verdade, que é o mais importante de todos, esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, que possibilitou aí, ó, a produção industrial de benzeno, a partir do alcatrão de hulha. Benzeno a partir do alcatrão de hulha. Ele usou esse aromático já aí. A palavra começou a surgir em 1800. Mas 1855 foi quando realmente foi colocado em trabalho, que foi ele que fez. E foi o que aconteceu. Um carinha chamado Kekulé ficava imaginando assim, ó, como deve ser esse benzeno? Porque o pessoal ficava imaginando, pô, o benzeno tem 6 carbonos e 6 hidrogênios. Mas como é possível? 6 carbonos e 6 hidrogênios, se os carbonos têm 4 ligações, hidrogênio tem uma, carbono igual a hidrogênio, fica meio estranho. A pessoa achava um negócio meio absurdo. E aí um cara chamado Kekulé, que é aquele lá de trás da aula passada, que é interessante também, ele pensou no seguinte, ó, ele teve um sonho, esse cara aí, só para lembrar a cara dele, agora eu escrevi tudo aqui, ó. Escrevi não, copiei da internet e botei. Botei aí para você o sonho dele. Kekulé, segundo ele teve um sonho com a estrutura do benzeno. O que ele fez? Ó, estava sentado escrevendo no meu manual. Ah, mas você pode ler, não precisa ler isso aí não, né? Vai ler aí. Eu também não vou esperar você ler, que é só você pausar o vídeo e eu ler, né? Então aí agora é o seguinte, ó. O que foi que aconteceu? Ele sonhou que uma cobra agarrava a própria cauda. Ele imaginou isso aqui, amigo, ó, isso aqui. Então ele imaginou que essa estrutura seria a estrutura do benzeno. São 6 carbonos ligados a 6 hidrogênios. Ele imaginou que o benzeno seria assim por causa desse sonho, chamado sonho maluco. Sonho maluco dele. E aí, o benzeno passou a ser desse jeitinho que está aqui. Ó. É capaz de você ter 6 carbonos com 6 hidrogênios, mas é óbvio que é necessário que você tenha ligações duplas, que se alternam, que até então não se sabia. Ele achava que era somente uma por enquanto. Que essa estrutura em equilíbrio, ela pode ser tanto de um jeito quanto do outro. Ele achava, na verdade, que tinha aqui uma certa reversibilidade. Ele achava que elas seriam reversíveis. E aí, amigos, ele achava que eram duas estruturas que tinham reversibilidade e entravam em equilíbrio, eram diferentes, mas que estavam em quantidades iguais. Tudo no sonho, no pensamento, nas teorias. Agora, teve um carinha chamado Kolbe, Hermann Kolbe. Esse cara foi quem detonou nesse trabalho de Kekulé. Ele repudiou tudo, detonou tudo, ficou conhecido por esculhambar, um dos maiores inimigos de Kekulé. Inimigo assim, né? Um dos mais, como é que a gente chama? Críticos da teoria de Kekulé. Então, o que foi que quem tem que saber? Bom, alguns outros caras tiveram outras teorias sobre o benzeno. Olha as formas dos outros caras. Ó. Aqui você tem o ano, o autor e a forma. E em 61, esse carinha aqui, ó, Joseph Lushschmidt, olha a forma do benzeno que ele botou.
um carbono aí, o carbono com 6 hidrogênios. Aí o carbono seria como 6 na cabeça dele aí. Aí 66, aí já depois de Kekulé, o pessoal não acreditava não, por causa do sonho dele maluco. Aí quando ele foi em 65, Delwa, ele fez isso daqui, ó. Ele imaginou o benzeno desse jeito. Aí depois 60, esse mesmo ano, né? O pessoal tava lá só tentando. Adolf, não é Hitler, é Klaus. Klaus, ele fez isso daqui, ó. Bacana, legal, um benzeno. Bacana não, né? Mas porque a gente já conhece hoje, aí, mas na época era interessante. 69, ó. Ladenburg. Olha o benzeno que ele fez, ó. Aí, ó. E 887 foram dois carinhas, né? Na verdade foi Armstrong, que foi esse daí que você conhece, e o Bayer, que tem a teoria bacana dele lá nas reações dos hidrocarbonetos também, dos ciclanos. E aí eles imaginaram isso. Só que tudo só imaginação, imaginação, imaginação. Então o pessoal entendeu que o benzeno sofreu um fenômeno importante. Um fenômeno importante. E esse fenômeno é chamado de ressonância. Ressonância. Foi aí que detonou todo mundo e que a colher prevaleceu. Como é que é isso, amigo? Bom, o carbono você já viu que ele faz ligação simples, dupla ou tripla. Como é que você explica isso? Essa ligação simples ela tem um tamanho de 154 picômetros. 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 10 a menos 12 metros. A ligação dupla, que a gente até já estudou isso, ó, já vai ficando mais curtinha, porque você vai forçando mais os elétrons, já é 134. E a ligação tripla, 120. Então, o que o pessoal começou a pensar? Se o benzeno é assim, esse tamanho é de 134 picômetros. Na simples já seria maior, 154. Depois 134, depois 154, depois 134, depois 154. E aí você vê que o benzeno é todo troncho. Uma ligação maior, ligação menor, ligação maior, da ligação menor. Só que o pessoal sabia que o benzeno era assim, desse jeito como está aí agora. Todo bonitão. Aí eles perceberam que todas as ligações, todas, ficavam com 140. Quer dizer, acima de 134 e abaixo de 154. Mais ou menos aí, quase uma média, né? Para poder você ver que ele é mais ou menos esse tamanho. Aí o pessoal disse, pô, então quer dizer que o benzeno pode ser assim ou assim, certo? Mas qual é o certo? Aí o pessoal imaginou, rapaz, o benzeno ele é assim, ó. Você tem os orbitais P, lembra do orbital P? Todo mundo assim, ó, bonitão. Todo mundo aqui, ó, bonito. E eles ficam nesse movimento oscilatório. Os elétrons se movimentam de qualquer jeito aqui, ó. Assim, movimento oscilatório, de qualquer jeito que eu diga que ele vai, a ligação, ela vai se alternar. Se alternar. Então, quer dizer, um movimento dinâmico. E essas nuvens, elétrons, chama de nuvem de elétrons, elas são deslocalizadas. Então, o que isso quer dizer? Que os elétrons, eles ficam desse jeitinho assim, ó. Essa ligação pontilhada é para dizer que ela vai ter movimento. Movimento no ciclo, que aí representa por uma bola. Essa bola não é oxigênio. Na verdade, essa bola é o quê? É o movimento dos elétrons dentro desse ciclo. Que o mais correto é representar assim. Só que o povo representa desse jeito aqui. Desse jeito. Só que hoje em dia eu vejo mais esses dois caras aqui. Essas formas são chamadas de formas canônicas. São formas que são teóricas, não são formas reais. Na realidade, são os híbridos. Na verdade, a mistura dos dois. São os híbridos de ressonância. Então, benzeno, pelo fato de ter elétrons se movimentando, por ter essa possibilidade por causa das nuvens, por causa dos orbitais do tipo P, essa movimentação faz com que ele tenha uma variação na estrutura. Então, os elétrons não ficam parados, ficam em movimento. E esse movimento oscilatório é o que se chama de ressonância. E aí, amigo, que nós também já estudamos isso lá em ligações químicas. Aí, Huckel foi um carinha que utilizou a teoria do orbital molecular, que chama de TOM. Ele teve muitos pontos esclarecidos, que é o seguinte. Ó, o Huckel aí, ó. Esse cara, ele disse o seguinte, que as cadeias fechadas, que você já viu, ela pode ser aberta, pode ser fechada, elas podem ser classificadas como aromáticas ou não aromáticas. Aromática é quando tem um núcleo aromático. E aí, geralmente, as pessoas acreditam que para ser aromático só tem que ter benzeno. Só que hoje em dia não está mais assim, vai ter que se ligar. Que é o seguinte, a cadeia tem que ser fechada e plana, não pode ser espacial. A ligação pi deve ser conjugada, alternada. Dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples. Desse jeito, sempre desse jeito. Aí tem que ter ressonância, que é o que a gente viu nesse instante no slide anterior. E obedecer a regra de Huckel, que diz o seguinte. Ele tem uma formulazinha que ele fala assim, ó. 4n mais 2 tem que ser igual a x. O que é isso? X é o número de elétrons pi que existe na substância. Aí ele fala o seguinte. Se esse n der um número inteiro, o composto é aromático. Se n não for inteiro, o composto não é aromático.
Ele fala, peraí, amigo, agora eu dei uma viajada legal aqui. Claro, eu não botei um exemplo ainda. Quando fala assim, o cara não entende. O cara vai entender agora, ó. Quando você pega uma estrutura assim, ó, bacana, botar aqui várias estruturas, treinar bastante com você agora. É o seguinte, você tem aqui, ó, essa fórmula do benzeno. Como é que eu aplico a regra de Hooke? Primeiro, a cadeia é fechada, é plana, tem ligação pi conjugada? Tem. Você vê que você tem aqui, ó, ligação pi, aí vem ligação simples. Pi simples, pi simples. Se faltasse uma pi aqui, já não era mais conjugada. Tem que ser conjugadinha ali, bonitinha, tranquila, de boa, para o cara poder ficar ligado. Agora veja. 4n mais 2 vai ser igual a 6. Por que igual a 6? Porque x é o total de elétrons pi. Quantas ligações pi nós temos? Nós temos 3. Nós temos 1, 2, 3. Cada ligação dessas, você já viu lá em ligações químicas, tem 2 elétrons. Então, se você tem 3 ligações, dá um total de 6. Então, se 4n mais 2 é igual a 6, é porque 4n vai ser igual a 4. 6 menos 2 é igual a 4. Então, n vai ser igual a quanto, amigo? 1. Então, se n deu inteira, é porque esse composto, ele com certeza é aromático. Então, benzeno é aromático por isso. Tá certo? Então, você vai ver o seguinte agora. Você tem outro composto, pirazina. Aí é o seguinte. Obedece a todos aqueles critérios? Sim. Fechada, ligação pi está conjugada. Aqui, ó. Pi, simples, pi. Beleza. Então, significa dizer que eu tenho 3 ligações pi. 3 ligações pi. Agora, depois tu te falar uma coisinha sobre esse par de elétrons aqui, viu? Mas não é agora não, é daqui a pouco. Você tem o seguinte. Igual benzeno. 4n mais 2 é igual a 6. Então, n é igual a 1. Deu inteiro. Então, ele é aromático. Então, se deu inteiro, ele é aromático. Depois você já tem 12 exemplos para você ver. 12, vamos devagar. Agora, P-hole. P-hole, isso. Agora é onde eu queria chegar. Preste bem atenção. O cara vai dizer assim, ah, mas agora não é. Por que agora não é? Porque agora você tem 2 ligações. Você tem a ligação aqui e aqui. Mas aqui você não tem. Agora aí é o seguinte, ó. Repara que agora é muito importante você prestar atenção nisso. Essa ligação aqui, ó. Essa ligação aqui, ela não consegue entrar em nenhum desses casos, porque essa ligação daqui, ou ela está aqui ou ela está cá. Ela fica para lá e para cá. Significa dizer que ela impede os elétrons de entrar. Esse par de elétrons não entra mais na estrutura. Mas aqui não. Esse par de elétrons, ele está fazendo o seguinte, ó. Aqui não é ligação dupla. Aqui é ligação simples. Aqui é a sua ligação pi. Então, quando você tem um par de elétrons, um par é uma ligação. Então, significa dizer que se ele está sobrando, ela vai acontecer uma ligação pi. Então, o que é que isso quer dizer? Que aqui você conta assim, ó, dupla, simples, pi, simples, dupla. Então, está na ressonância. Está na ressonância. No outro, não. No outro, não. Porque aqui é o seguinte, ó. Aqui, ele tanto pode vir para cá, e esse aqui vai vir para cá, e esse aqui vai vir para cá, e ele vai ficar fazendo esse giro aqui, ó. Se ele vier para cá, aí esse vem para cá, esse vem para cá e fica nessa. Já aqui não. Aqui ele não pode porque ele não sabe onde é que a dupla está. Então amanhã é o seguinte. Se tem a ligação, se tem o par de elétrons e 2 ligações simples, ele vai entrar em ressonância. Ele pode entrar em ressonância. Ele pode. Então quer dizer que aí você vai contar o par de elétrons também. Então você tem mais 2 elétrons para contar. Com 2 ligações dá 6. E esse composto também é aromático. Estou colocando para você todos os casos possíveis, para caso caia na prova, você não errar nenhum. Nenhum. E o tiofeno também, ó. Mesma coisa. Vê se não é o mesmo composto. A diferença aqui, na verdade, mesmo assim que eu digo, assim, a estrutura, né? Porque aqui, ó, tem esse par de elétrons fora, mas ele não vai entrar. Porque esse aqui que entra, ó, que é a mesma história do nitrogênio. Então ele tem um par de elétrons para considerar e o outro não. Então aí, ó, você tem o N igual a 1, você tem um composto aromático. Certo? Vamos lá. Agora, ciclobutadieno. Aí esse cara, o que é que acontece? Ele tem ressonância, porque a ligação é conjugada. Dupla sempre, dupla sempre. Mas se você analisar aqui, ó, 4n mais 2 vai ser igual a 4. Então aqui, ó, você tem 2 ligações só aqui. Você tem 4 elétrons. Então significa dizer que esse cara é aromático. Ou que ele tem 4 elétrons. 4 elétrons. Se 4n mais 2 é igual a 4, 4n é igual a 2. Aí n vai ser 2 dividido por 4. Vai ser meio, ou seja, não é inteiro. Então esse composto ele é um anti-aromático. Porque ele tem ressonância, tem tudo para ser. Ó, cadeia carbônica fechada plana, ligação pi conjugada, tem ressonância, mas não obedece à fórmula de Hooke. Então é chamado de anti-aromático. Anti. Aqui é a mesma coisa, ó. Mesma coisa, ó. Ressonância, legal.
Só que ele tem 4 ligações aqui, ó, 4. Então significa dizer que 4N mais 2 é igual a 8. Então 4N é igual a 6. Então ele vai ser quanto, amigo? 6 dividido por 4, 3 sobre 2. Também é antiaromático. Tá certo? Para poder o cara se ligar. Virando. Aí, ó. Esse cara aqui, se você observar, esse cara, você já fica de boa. Tá vendo o par de elétrons aqui? 4N mais 2 é igual a 6. Beleza. Igual o outro de cima. 4N é igual a 4. N deu 1. Então ele não é aromático. Mas não deu certo, amigo. Aí você não prestou atenção numa coisa. O que foi que eu não prestei atenção? Aqui, ó. Não tem ressonância, ó. Dupla, simples, simples. Então, amigo, se não tem ressonância, já era. Já não é aromático nem anti-aromático. Obedeceu o Huckel, preste bem atenção. Obedeceu a tudo é aromático. Não obedeceu a Huckel, somente a Huckel, é anti-aromático. E não tem ressonância, já não é aromático de jeito nenhum. Certo? Então aqui de novo, ó. Repara isso. Aí você pode até obedecer Huckel, ó. 6, porque são 3 ligações. 4N mais 2 igual a 4, N igual a 1, mas só que ele não é aromático. Que aqui, ó, dupla, simples, simples. Certo? Pegou a manha? Show de bola. Agora preste atenção aqui, ó, quando você tem um cátion, ó. Agora aqui é o seguinte, vê se essa estrutura é basicamente igual a essa. Só que aqui, o que é que acontece? Você vai ter a hibridização, aqui a hibridização é sp3, só ligações simples. Preste bem atenção. Então aqui você tem sp3, o S, os 3p, e você tem todo mundo no lugar. Quando ele vira um cátion quer dizer o quê? Ele perde um elétron. Ou seja, ele perdeu isso aqui. Ele virou o quê? Que hibridização sp2. Ou seja, uma última coisa para chamar a sua atenção. Esse orbital ficou vazio. Se esse orbital ficou vazio, ele virou sp2. sp2 é a mesma coisa de lá do benzeno, que também é sp2. É como se esse elétron aqui, ó, tivesse aqui um orbital que ele pudesse entrar. Então aqui, na verdade, você tem um par de elétrons que pode ficar fazendo aqui. Tá vendo aqui a dupla? Vem para cá, aí vai fazendo a ressonância. Ó, pá, 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 pá. Vem para cá, esse vem para cá, esse vem para cá, esse vem para cá e fica fazendo a ressonância. Então, se ele encontrou o espaço aqui, ó, significa dizer que tem ressonância. E aí você diz, e agora? 4N mais 2 igual a 6, porque não tem elétron ganho. N igual a 4, então ele é aromático. Sacou aí como é que você vê o aromático? Você tem dois tipos ali, ó. Você tem aqui a dupla, ou a ligação, com par de elétrons, você só conta esses. Se virou cátion, amigo, abriu aqui, ó, o orbital. Se abrir o orbital, permite a ressonância. Permite a ressonância. Aqui outro, ó. Aqui, ó. Também é. Por quê? Porque aqui é dupla, simples, simples. Mas aqui é a mesma coisa, ó. sp3 virou sp2. Então significa dizer que 4n mais 2 é igual a 2. Então n igual a 0. 0 é o número inteiro. E esse daí também muita gente erra. Muita gente erra. Então esse composto é aromático. Então você vê que formou, botou um maisinho ali, já mudou tudo. Já abriu ali a estrutura, um abraço, já é. Certo? Quando forma um ânion, aí é mais tranquilo. Sabe por quê? Porque quando ele bota aquilo ali, ganhar elétron, é ganhar, na verdade, um par, fazer uma ligação química. Então aqui, seu 4N mais 2 é igual a 6. Aqui, na verdade, esse menos 1 não é menos ganhar um elétron, se contar um elétron, não. Na verdade, aí é você fazer uma ligação química. Esse elétron foi ganho, está no orbital. Significa dizer, então, que já entrou em ressonância. Então, quer dizer que aí você vai ter a 6 elétrons para considerar. No cátion, você não considera nada. No ânion, você considera o par. E aí você tem 4N mais 2 igual a 4. Então, esse cara é aromático também. E esse último aqui, aí você vai ver, ó, o que você vai considerar. Aqui você tem, ó, dupla, simples, ó o parzinho. Pronto, esse par. Nenhum dos dois aqui você não considera, você só considera esse. Que é o que está dentro aí, que vai fazer a estrutura. Então, 4N mais 2 igual a 6. Então, aí você tem o aromático, tá certo? Então, pegou a mãe de todo mundo aí. Todos os aromáticos, como é que é não é. Pronto, agora é só o cara seguir, certo? Para você poder jogar duro. Classifica agora as cadeias aromáticas. Agora é mais rápido. Elas podem ser mononucleares. Mononuclear quer dizer o que, amigão? Um núcleo aromático. Por exemplo, aqui só tem um anel. Aqui só tem um anel. Na verdade, a prova só pede isso. As polinucleares, adoro esse efeito. Tem mais de um núcleo. Então, elas são divididas em dois grupos, viu? Isoladas, não tem carbono comum. Por exemplo, aqui é um anel aromático. Aqui, ó, separou outro anel. Anel aromático, separou outro anel. Isso é isolado.
Condensado é quando tem carbono comum. Quando tem isso aqui, ó. Juntinho, tá vendo? Aqui você tem dois carbonos comuns, ó. Esse e esse. Carbonos comuns. Aqui você tem carbono comum aqui, 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 aqui. Então todo mundo aí, ó, de boa. E tem também as séries orgânicas, que é pouco cobrado na prova, que é assim, ó. Os compostos, eles são organizados em séries também, nessas cadeias. Quando tem a mesma função orgânica, mas a diferença é em CH2. Como é que é isso, amigo? Quando você tem isso aqui, ó, CH4. Agora você já tem C2H6, ou seja, você aumentou um carbono e dois hidrogênios, CH2. Quem seria o próximo da série? C3H8. Quem seria o próximo da série? Um carbono e dois hidrogênios, C4H10. E aí você tem a chamada série orgânica, tá certo? Para poder o cara se ligar. Série orgânica homóloga, homóloga. Aqui as propriedades são iguais, porque os compostos são iguais. Na série isóloga, a diferença não está no CH2, a diferença está no H2. Então aqui, por exemplo, C5H12. Aí H10 cai um H2. H8 tem um carbono e muda o hidrogênio. Então seria isóloga. Isóloga. E a heteróloga, as funções já são diferentes. Só tem o mesmo número de carbonos iguais. Ó. Você tem aqui ó, C2H6, C2H6O. Aí, ó. Dois carbonos. C2, se o carbono é igual, não interessa o resto. Tá certo? Então aí essa série é só para classificar. Ele volta assim. Os compostos, pertence à série. Aí você vai dizer se é homóloga, se é isóloga ou se é heteróloga. Também nunca mais eu vi em prova nenhuma, tá certo? Então, para saber a série, é só ver a diferença do CH2, homóloga, H2 isóloga e a heteróloga. Tem que ser o mesmo número de carbonos, agora funções diferentes. Bom, agora nós vamos... Quanto à disposição dos átomos, como é que a gente classifica a cadeia? Normal, reta ou linear. Geralmente o pessoal chama de cadeia normal. Duas extremidades, por exemplo. Você pega aqui, ó, cara como esse. Como é que eu faço aqui, amigo? Você pega uma cadeia como essa aqui, ó. Pronto. Você vê que aí você só tem carbono primário, secundário, cadeia normal. Aqui também é. Juntando todo mundo aí bonitinho, fazendo todo mundo direitinho. Normal. Ah, aqui tem uma coisa interessante para lhe dizer, viu? Essa daí também vai ser uma cadeia normal, só que as pessoas às vezes se atrapalham. Faz isso daqui, ó. Esse carbono aqui, amigão, ó. Esse carbono aqui é secundário. Esse daqui faz parte da cadeia, ó. Isso aqui é uma cadeia normal. Eu vou lhe mostrar daqui a pouco na ramificada e você vai entender melhor. Isso aqui, ó. É uma cadeia normal, porque isso aqui não é carbono. Então isso aqui não conta. Só conta carbono. Só conta carbono. Aqui também, ó. Isso aqui não conta, ó. Isso aqui não conta. Na extremidade você não tem problema nenhum. Aí, ó. Todo mundo aí, ó. Todo mundo. Não tem, na extremidade da cadeia não tem ramificação. Agora, para você entender mesmo, você vai entender agora na cadeia ramificada, que ela tem mais de duas extremidades. Então, por exemplo, você tem isso aqui. Esse cara aí, ó. Tem pra gente poder fazer. Se você escreve isso aqui, ó, você vai montando sua cadeia aí. Ela vai sendo montada, você vai colocando seu efeito bacana, legal. Veja o que vai acontecer aqui, ó. Esse carbono é uma ramificação. Esse carbono aqui, ó. Esse carbono aqui é terciário. Então aqui você vê que ele ó, ficou penduradinho na cadeia. Isso é ramificação. Se tivesse aqui na extremidade, não seria. Aqui, ó, se você tem outro, por exemplo. Você botou ele aqui, ó. Esse cara. Mesmo que tenha ligação dupla, não importa. Isso aqui é ramificação, ó. Seu carbono aqui é terciário. É a ramificação. Se você bota aqui, esse outro cara aí, ó. Esse carbono aqui, ó. Ele é secundário. Cadê? Mas aqui é a sua ramificação. Tá percebendo aí como é que você percebe a diferença? Terciário já é direto. Aqui também, aqui é ramificação, ó. Que aí é carbono, diferente daquele outro que era flúor. Aqui eu já vi logo a ramificação. Já vi logo a ramificação, tá aqui. De boa. Aqui, ó. Cadeia mista sempre ramificada. Aqui é ramificação. Aqui é ramificação, ó. Ramificação. E aqui é ramificação. Certo? Ela ramifica. Ela forma ramos. Ela sai da cadeia principal. Bom, ela também pode ser saturada quando atinge o máximo de ligantes, ou seja, só tem ligações simples. Por quê? Porque quando você tem ligações simples, você pode ter 4 ligantes, que é o máximo. Quando você faz dupla ou tripla, você já diminui os ligantes. Então não satura, satura com o máximo. Então significa dizer que isso aqui, ó,
Agora tem que ser entre carbono, viu? Pra você se ligar, ó. Deixa eu botar aqui pra você. Aí, ó. Entre carbonos só tem ligações simples. Então veja que aqui tá entre carbonos. Todo mundo aqui, ó, entre carbonos. Ligações simples. Simples, simples. Todo mundo simples. Entre carbonos. Chamando bem atenção para isso aqui, ó. Entre carbonos ela é simples. Sempre simples. Aqui também entre carbonos. E você vê que essa dupla, mas ela não está entre carbonos. Então não considera. Não considera. Aqui mesmo, ó. Todo mundo aqui é simples, ó. Aqui também. Quando não tem nada para considerar simples. Sempre, 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 sempre. Aí você pega essa, por exemplo, entre carbonos. Aqui é O, tá vendo? Não conta essa. Só conta aqui, ó, entre carbonos. Só entre carbonos. Carbono que é o que interessa. O resto não tem pressa. Não gosto de ensinar sem graça. Mas tudo bem. Aí, ó, só entre carbonos. Entre carbonos. Agora aqui não é entre carbono, ó. Tá vendo aqui? Não é. E essa aqui, ó, todo mundo saturado. E insaturado já tem dupla ou tripla entre carbonos. Então aqui, ó, quando você monta esse negócio que eu acho bacana, acho que adoro fazer isso. Esse efeito é bem legal. Você tem aqui, ó. Repara onde é que vai estar a sua insaturação. Quando você for fazer aqui. Aqui, ó. Aqui é a insaturação, ó. Ligação tripla entre carbonos. Entre carbonos. A próxima também, para você poder se ligar. Para você poder ver direitinho. Ficar na boa, na paz. Fazendo aqui, vendo o jornal. Aí, aqui é a insaturação entre carbonos. Aqui, onde é que ela está? Ah, sim, essa aí é boa, viu? Vou lhe chamar a atenção de uma coisa muito interessante. Você está chamando essa aqui de insaturada, mas não é por causa disso aqui, não. Se fosse por essa, não seria, não. É por causa disso aqui, ó. Isso aqui que é, viu? Isso aqui, entre carbonos, para você poder jogar duro. Aqui, aí, ó, entre carbonos, entre carbonos. Aí, ó, já foi aqui, ó, entre carbonos, ó. Olhar para essa, ó. Esse mouse some aqui, ó. Entre carbonos, e aqui não é entre carbonos. Então aqui não conta, mas só é por causa daquela de lá. Aí, ó, entre carbonos aqui, ó. Entre carbonos, entre carbonos. Aqui já tem duas logo, né? Entre carbonos, entre carbonos. E aqui também entre carbonos, e aí você matou. E com relação à presença do heteroátomo, heteroátomo é aquele átomo diferente de carbono e hidrogênio, que fica entre carbonos. Aí ela pode ser homogênea quando não tem heteroátomo. Aí você vai dizer, o que é isso, amigão? Átomo diferente de carbono e hidrogênio entre carbonos, entre. Então, quando você tiver uma cadeia dessa aqui, ó, para você poder ver a estrutura dela bonita, você vai perceber que só tem carbono entre carbonos, entre carbonos. Então aí é homogênea, homogênea. Aí também é. Aí você vai ver que só tem carbono. Aí não precisa nem se preocupar. Essa que não aparece ninguém, você nem analisa. Só tem carbono, é carbono. Carbono é homogêneo. O cara já joga duro. Aí, agora aqui ó, tem um S, mas não está entre carbonos. Cadê ele? Aqui, ó. Não está entre carbono, então não interessa. Só interessa quando está entre carbonos. Quando tiver heterogêneo fica mais fácil para você. Aqui tem cloro, mas não está entre carbonos. Aqui tem oxigênio, mas não está entre carbonos. Aí você tem aqui, ó, bonitão. Esse nitrogênio não está entre carbonos. Aí, só tem carbono, só tem carbono, só tem carbono. E esse flúor não importa, porque não tem entre carbono. Agora, também chama de homocíclica, cadeia fechada homogênea. Agora, se você fizer isso aqui, ó, tem heteroátomo, aí, amigo, já era. Aí aqui é o seguinte, ó. Se você observar, cadê o heteroátomo dessa aqui? Esse cara aqui, o nitrogênio heteroátomo, porque ele está entre esses dois carbonos. Então, ele é o heteroátomo. Ele é o heteroátomo. E no outro é assim também, amigo. Bom, no outro também você vai me dizer aqui, ó. Olha o enxofre aqui, ó. Ele é o heteroátomo. Aqui o enxofre. É heteroátomo. Ele é o heteroátomo, tá certo? Ah, amigão, e no outro? Aí também, de novo. E são só esses caras que são os organógenos que a gente viu na aula passada, né? Aqui, ó. Aqui nitrogênio, ó. Nitrogênio aqui é heteroátomo. Tá vendo aqui? Entre carbono. Aqui é o O. Aqui o O. Aqui o O. Entre carbonos. Tá vendo aqui? O O está entre carbonos. Então aqui é o O entre carbonos. Aqui é o P, que também está entre carbonos. Aqui é o O, entre carbonos.
S e o O, chamada de heterocíclica, certo? Bom, amigos, então, para você fazer um resumo final, para você fechar essa parte toda, então você tem a cadeia carbônica, que é dividida em quê? Ela é dividida em dois grupos. Ela pode ser aberta ou acíclica ou fechada ou cíclica. Aberta ou acíclica pode ser normal ou ramificada, saturada ou insaturada, homogênea ou heterogênea, tá certo? E a fechada ou cíclica, ela pode ser aromática ou alicíclica. Aromática, ela pode ser polinuclear ou mononuclear, sendo que a polinuclear pode ser isolada ou condensada, e a alicíclica, ela pode ser saturada ou insaturada, homogênea ou heterogênea, tá certo? Bom, então agora, os amigos, vamos fazer um treinamentozinho. Treinamentozinho, eu vou botar uma cadeia bem simples e você vai me dizer onde é que está um erro. Eu coloquei um erro na primeira só para você poder fazer a correção, tá certo? Vamos então treinar aqui agora, pegar uma cadeia carbônica, tranquila, de boa. E eu quero que você me diga aí, ó. Essa cadeia aqui, ó, tem a classificação, tem um erro aí. Me diga onde é que está o erro. Muito bem, amigo, muito bem. É uma cadeia aberta? É. Começa com um carbono, termina com outro. É normal? É. Por que é normal? Porque não tem nenhuma ramificação. É homogênea? É, porque só tem carbono entre carbono. Agora ela não é insaturada. Muito bem. Por que não é insaturada, amigão? Porque só tem ligações simples entre carbonos. Então ela é ligação, então ela é uma cadeia saturada, tá certo? Então aí já pegou a mãe, agora está tudo certinho aqui, então podemos começar. Vamos ver aqui, então essa cadeia é uma cadeia fechada, cadeia normal, aí ó, saturada, que a outra a gente só já fez a pegadinha, mas você já está de bem com a vida, e homogênea. Já essa daqui, como é que seria essa, amigo? É uma cadeia mista, então se é mista, já é ramificada. Toda mista é ramificada. Saturada, que só tem ligações simples entre carbonos, e heterogênea, que tem o heteroátomo. Já essa aqui vai ser uma cadeia o que, amigo? Aí vai ser uma cadeia aberta. Agora é uma cadeia normal, viu? Porque aqui não é ramificação não, viu? Cadeia normal, saturada, porque essa ligação não conta, porque não está entre carbonos. E homogênea, porque aqui, nem F nem O estão entre carbonos. Então, se não tem entre carbonos, não tem que se preocupar com a cadeia, tá certo? Então, aí você já tem flúor e oxigênio, eles não são heteroátomos. Essa é uma cadeia, agora aí, ó, já está montando, aberta. Agora ela é uma cadeia o que, amigo? Olha o carbono aí, ó, ramificada. Olha a ligação tripla, insaturada. Olha o nitrogênio, heterogêneo. E aqui? Aí você vê que você já vai na manha, né? Isso aqui é uma cadeia aberta. Ó, ramificação, ramificada. Ó, a insaturação, insaturada. Olha o heteroátomo, heterogêneo. Vai de boa, pô, vai de boa. E você já vai fazendo bem mais rápido, mais de boa. Então é uma cadeia o quê? Agora é fechada, fechou o ciclo. Normal, não tem ramificação. Saturado, porque não tem ligação dupla nem tripla entre os carbonos. Olha quem está aí, heterogêneo. Aí você pega todo mundo, de boa. Aí, ó, aberta. Olha a ramificação. Olha a insaturação, só essa outra não conta, porque não está entre carbonos. E é homogênea, porque aquele O não está entre carbonos. Vamos ver agora. Cadê o que, amigo? Ó, parte aberta e parte fechada. Mista, já é ramificada. Olha quem está aí, insaturada. E olha quem está aí, heterogêneo. Então o cara pega na mãe, de boa. E aqui agora, essa cadeia bonita, a última da gente. Para poder o cara ficar bem craque nesse processo, para poder você jogar duro. Cadeia aberta, normal, viu? Aqui não é ramificação não, na extremidade não tem ramificação. Ó, essa dupla aqui, ó, não conta. Essa dupla não conta. Ela é insaturada por causa dessa. Essa aqui não conta. Fiz o contrário agora para você poder se ligar. E olha quem está aí entre carbonos, heterogêneo. Que a minha cabeça agora está na frente. Ela é heterogênea, que aí você escreve que minha cabeça ficou na frente. Fiquei na frente. Tá certo? Então, amigos, chegamos ao final dessa aula. Muito obrigado, valeu e até a próxima aula com hidrocarboneto. Já